Não. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, ah, também irmãos e amigos que nos visitam nesta manhã. Nós gostaríamos de fazer todos bem-vindos a essa reunião sacramental da Ala Vila Sônia. Nós agradecemos ao prelúdio que nos antecedeu, que foi oferecido por essas irmãs da Sociedade de Socorro, que nos prestigiaram e trouxeram esse espírito gostoso à nossa reunião. Essa reunião está sendo presidida pelo presidente Benjamin Braga, primeiro conselheiro da presidência da nossa estaca, e está sendo dirigida por mim, Bispo Coelar. Nós reconhecemos então ao púlpito o presidente Braga, também o presidente Rett, segundo conselheiro da presidência da estaca que está aqui conosco nesta manhã. Nós temos dois anúncios, e esses dois anúncios são bastante importantes. Gostaríamos de que todos pudessem se atentar a eles. O primeiro é que aqui na região da nossa ala, há um hospital que foi fundado em 1958. Esse hospital ele é referência no tratamento de doenças graves, de grande complexidade, entre elas o câncer. Esse hospital ele é voltado especialmente para jovens e crianças. E o câncer é uma doença de alta complexidade. Então, o número de crianças, né, que são tratadas nesse hospital, que é o Hospital Darcy Vargas, é um número grande. É, como é de conhecimento, muitos desses hospitais, eles sofrem da carência de muitos produtos, né? E nesse ano, nós, como estaca, nós estamos nos organizando para poder prestar algum serviço que possa beneficiar e possa ajudar as pessoas que são atendidas e que trabalham também nesse hospital. Então, nós temos como um projeto organizado, foram designadas alguma forma de participação de forma distinta para as alas, né? E nós vamos contribuir para que nesse hospital possam ter e os pacientes possam contar com toalhas macias, toalhas gostosas em que eles possam ser cuidados. A melhor forma que encontramos de fazer isso foi entrar em contato com um fabricante, um bom fabricante de toalhas, e foi negociado um valor. E a forma que nós temos individualmente ou como família de ajudar é fazendo a doação no valor de uma toalha, ou então você pode doar várias toalhas, né? Não precisa ser o valor cravado ali, que se tiver alguma diferença para completar a toalha, essa diferença vai ser feita. A toalha custa R$ 26,50 cada toalha, e nós agradeceríamos se
o maior número de pessoas pudesse ajudar da forma como puderem para a compra dessas toalhas, tá bom? Então, esse trabalho é feito, essa doação ela é feita pelo site da igreja ou pela papeleta de doações. E é importante que seja utilizado o fundo Outros Caravanas ao Templo, para que esse recurso possa ser então direcionado para a compra dessas toalhas nesse fabricante. Nós temos até sexta-feira para fazer isso, até o final dessa semana. Então, aqueles que puderem, contamos com a ajuda de vocês. Nós teremos hoje aqui na nossa capela, às 18h30, uma aula especial que faz parte de um curso para que nós possamos aprender um pouco melhor como utilizar o Vem Segue-me e como estudar o Vem Segue-me na nossa casa. Então, eu acho que isso é um assunto de grande prioridade entre nós. O presidente Nelson ele disse que nós não vamos conseguir resistir a todas as ameaças do mundo se o evangelho não estiver funcionando dentro do nosso lar. E essa é uma oportunidade que temos de aprender como aprimorar isso. Então, hoje, às 18h30, haverá esse curso aqui na nossa capela, que é ministrado pela Sociedade de Socorro. Nós convidamos a todos. Nós temos nessa manhã como regente a irmã Terezinha Borelli e ao piano a irmã Sandra Santin. Nós vamos cantar. Desculpa. Por favor, fique de pé o nosso pianista hoje aqui. É o Carlos Eduardo Jardim, o Cadu. Parabéns, Cadu. Muito bem. Então, muito obrigado. E aí eu já aproveito e deixo o desafio aqui para todos os jovens ou aqueles que estão com vergonha de tocar piano, que procure a irmã Leni. Irmã Leni, por favor, pode ficar de pé. Procure a irmã Leni, tá? E mostrem coragem, assim como o Cadu, tá bom? Nós, em seguida, vamos então cantar, vamos ser elevados em oração pelo irmão Gilberto Bonini Ribeiro Júnior. Permissão damos pra mim, quero viver com eles, a eternidade assim. As famílias poderão ser eternas, Senhor. Pra com eles viver, sempre eles. O Senhor mostrou-me o que fazer. O Senhor mostrou-me o que fazer. Ele me prepara e no tempo do Senhor eu possa me casar. As famílias poderão ser eternas no plano do Senhor. Para com eles viver para sempre obedecer. O Senhor mostrou-me o que fazer. O Senhor mostrou-me o que fazer.
Nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta manhã, por estarmos aqui na capela e ser o teu dia sagrado. Obrigado por nos amar, por cuidar de nós e por estar sempre atento às nossas orações. Querido Deus, nos abençoe a ouvir as palavras de testemunhos que teremos hoje, nos ajude a levar para o nosso coração e nossas famílias e nos ajude, Pai, a sentir o teu amor conosco. Abençoe os missionários que estão servindo ao Senhor. Abençoe as pessoas que passam por necessidades e ajuda-nos a ser instrumento em tuas mãos e abençoá-las. Senhor, por favor, que o Senhor esteja ao nosso lado nessa reunião especial. Em nome de Jesus Cristo, amém. Nós lembramos que essa reunião está sendo transmitida para todo o Brasil em Libras. E então fazemos todos bem-vindos àqueles que nos assistem de qualquer lugar do país. Agradecemos também ao irmão Paulo e todos aqueles que estão trabalhando nessa transmissão. Nós também queremos aproveitar aqui a oportunidade para parabenizar e reconhecer o esforço e a dedicação dos jovens. Ontem tivemos Copa Smith, e eu não sei se os irmãos sabem, mas desde 1900 e bolinha, a nossa ala é a cor verde, né? Então vai só mudando os tons de verde. Infelizmente é verde, né, Tomazini? Infelizmente é verde. Mas é verde, né? E ontem o pódio ficou cheio de verde, né? Teve muitos verdes lá no pódio da Copa Smith. E nós vimos nesses dias de então, exemplos de superação, de amadurecimento dos jovens. A competição nunca é fácil, né? Lidar com, de repente, uma derrota ou saber como se portar com a vitória, né? E os nossos jovens estão de parabéns. Os membros do bispado, a liderança dos rapazes e das moças, todos nós estamos muito orgulhosos pela maneira como vocês se portaram. Também estamos muito felizes com as medalhas aí que vocês receberam. Alguns não estavam lá no momento da entrega das medalhas, então quem não recebeu a medalha pode procurar um membro do bispado que nós vamos entregar hoje. Nós vamos iniciar a parte sacramental de nossa reunião cantando o hino número 1007, Pão do Céu. E logo em seguida o sacramento será abençoado e distribuído a todos. Salvador, vem nos atender, como tu és, desejamos ser neste teu
buscamos santificação.
Nós agradecemos ao sacerdócio arônico pelo trabalho, pelo serviço prestado e também a reverência de todos durante o sacramento. Os jovens da ORM me fizeram me perder aqui e eu fiquei meio emocionado aqui com a Copa Smith, aqui eu fiquei lembrando de algumas coisas e eu esqueci de algo que eu precisava fazer que é muito importante. Nossa ala tá ficando maior essa semana com a chegada da Shellen Ortenay. A Shellen está aqui, está, Shellen. Nós gostaríamos de fazer você muito bem-vinda, Shellen, à nossa ala e aqueles irmãos que gostariam de apoiar o bispado e fazer um apoio à Shellen que possam fazê-lo levantando a mão. Obrigado, seja bem-vinda. É, no, eu e a minha família ficamos 2 semanas aí fora e no domingo passado eu não dirigi nenhuma palavra aqui. Eu gostaria de dizer como eu sou feliz de poder estar aqui e estar entre os irmãos. Eu aprendi algo que eu não sabia a respeito da história da igreja. Eu descobri que em 1956 a igreja tinha muitas crianças já, né? Na idade da primária. E a presidente da primária, da geral da igreja, ela sentia que as escrituras eram difíceis das crianças identificarem ali os personagens, ou os profetas, ou as pessoas que estavam sendo citadas ali. Ela tinha o desejo de que as crianças pudessem ver gravuras que pudessem externar aquilo que estava sendo dito nas escrituras. Hoje nós temos tantos vídeos, né? Tudo tão fácil. Mas naquela época não era. E aí essa irmã, ela era muito caro, né? Fazer gravuras, pinturas, né? Contratar artistas para poder fazê-lo. Então ela vendeu suas propriedades, ela vendeu inúmeros bens que ela tinha e ela contratou artistas para que pudessem expressar várias situações do Evangelho por meio da arte, por meio de pinturas. E ela não pôde ver essas obras serem feitas, porque ela faleceu antes disso. Mas as obras elas já tinham sido pagas e elas foram feitas. E eu pude sentir o espírito ao ver essas ilustrações, né, que nos trazem mais perto do Senhor, nos trazem mais perto daquelas histórias que a gente vê nas Escrituras. E me fez pensar como tantos sacrifícios de outras pessoas que vieram antes da gente, né, em detalhes que a gente não faz a menor ideia. Tanto sacrifício veio antes de nós. Agora, cantando esse hino, ele fala: Vem nossa prece hoje escutar. Aqui estamos a te implorar. Pelo divino dom do perdão, transforma o nosso coração. O Senhor, ele. Eu sei que muitos irmãos e irmãs que vieram antes de nós sacrificaram muito de suas vidas. Muitos dos que estão aqui hoje sacrificam e colocam no altar o seu tempo, os seus talentos, seus recursos para a obra do Senhor. E o Senhor, ele espera que nós possamos transformar o nosso coração. Ele se sacrificou, Cristo, ele morreu e ele pagou pelos nossos pecados, ele expiou por eles, e a sua expiação, ela é infinita, e ela aconteceu para que nós possamos ter a oportunidade de transformar o nosso coração, para que possamos nos tornar mais semelhantes a Ele, para que possamos nos espelhar nele e um dia voltar à sua presença. Ele pagou o que precisava ser pago. Eu sei dessas coisas, irmãos, eu sei que Cristo, ele é o nosso Salvador. E, e tudo aquilo que fazemos na obra dele, e fazemos com intenção e de coração,
todas as coisas elas são vistas. O Senhor, ele honra o nosso esforço. E esse testemunho eu gostaria de deixar com os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje é uma reunião de jejum e testemunhos, e eu gostaria de, então, passar o tempo para os irmãos que gostariam de prestar o seu testemunho. Nós vamos ter um lugar aqui à frente e pedimos a todos que possam ser breves em seu testemunho, que possam compartilhá-lo e que possam se lembrar do motivo pelo qual estamos aqui hoje, né? Que é por meio de Cristo, que Ele é o, o líder dessa igreja. Então o tempo agora é dos irmãos. Eu não podia subir sem falar da Sister Bezerra, né, gente? Vocês sabem. 4 meses na missão, ela está cada vez mais linda e trabalhando muito. Agora no terceiro mês, ela tornou, acho que é SDL, treinadora de um grupo de distrito. Ela tem aprendido muito. Ela está muito feliz. Ela agradece, já agradeceu várias vezes as pessoas que mandam mensagens para ela, que escrevem para ela. E eu quero compartilhar com vocês o meu testemunho, que eu só estou tranquila que ela está longe de mim, porque eu sei que a obra que ela está fazendo é verdadeira. Eu sei que essa igreja é verdadeira. Eu sei que esse evangelho precisa ser levado a todas as pessoas. Eu sei que ela está fazendo o melhor dela, porque eu sei que ela está sendo protegida e abençoada pelos anjos e os poderes de Deus. Eu sei que tudo isso é verdade. Eu sou muito grata por ter minha família como membro da igreja. Esse primeiro hino de hoje, o bispo falou de um e eu vou falar do primeiro. As famílias poderão ser eternas. Esse mês nós passamos com 5 pessoas, o mês, literalmente, o mês todo dentro de casa, visitantes. E eles não são da igreja, mas são familiares nossos. E foi muito, muito, muito cansativo, mas foi muito, muito, muito gostoso. Poder olhar e poder perceber que um garotinho, quando ia a almoçar ou jantar, perguntava: Ué, alguém rezou? E ele não era membro da igreja, só porque ele viu que nós tínhamos esse costume. Então, eu sei também que pelas nossas ações, das pequenas coisas provém as grandes. E isso é o privilégio de nós aprendermos essas coisas dentro desse evangelho verdadeiro. Deus vive e Ele ama cada um de nós. É isso que eu gostaria de compartilhar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa igreja é verdadeira, está sendo Jesus. Amém. Na semana passada, a gente teve um banquete espiritual aqui na Sacramental com o Elder Rezende e a sua esposa. E eu fiquei tão tocada com o discurso dele. E eu queria contar para o meu marido que não estava aqui. Eu não conseguia, porque eu me emocionava a todo tempo. E o discurso dele me tocou muito porque ele falou de Cristo do começo ao fim, né? Todas as coisas, todos os exemplos que ele deu testificaram de Cristo. E ele falou do sacrifício, né, que ele tem feito nesses anos para servir ao Senhor. E o bispo falou de sacrifício e eu fiquei pensando muito nisso essa semana, né, sobre os sacrifícios que a gente precisa fazer para seguir a Jesus Cristo, né? Então a nossa vida não é confortável como membros da igreja. A gente faz muitos sacrifícios de tempo, de talento. Muitas vezes a gente perde o sono pensando naquelas pessoas a quem a gente serve ou na nossa família. Mas o Senhor, ele nos ensina que quem perder a sua vida por Ele, achará. E essa escritura ficou na minha mente desde o domingo passado. Eu sei que Cristo, Ele é nosso Salvador, Ele é nosso amigo. Ele nos conhece, Ele sabe das dores que a gente carrega. E essa igreja, ela nos proporciona nos aproximarmos dele e um dia voltar a viver com o nosso Pai Celestial. Eu sei que Cristo, ele é o cabeça dessa igreja, que esse evangelho é verdadeiro. Eu deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.
Bem, irmãos, os irmãos não me conhecem. Eu estou um tanto longe de casa. Eu sou de Sergipe. Sou da ala Eduardo Gomes, que fica na cidade de São Cristóvão. Para mim é um privilégio enorme poder prestar o meu testemunho, porque eu trabalho aos domingos também e cuido também de uma mãe que tem 85 anos. Então nem sempre eu tenho a oportunidade de vir à igreja, mas para mim é um privilégio enorme. Então eu quero prestar o meu testemunho como eu sou grato ao Pai Celestial por todo o plano dele de salvação, pela igreja dele restaurada, todos os líderes que, através dos mandos do Pai Celestial e do nosso Senhor Jesus Cristo, nos inspiram e nos ensinam a poder nos prepararmos para poder voltar novamente e, melhor ainda, em família. E como eu sou grato pela minha família fazer parte dessa igreja. O meu filho está em missão e não vejo o momento em que ele retornará em janeiro agora do próximo ano da cidade de Buenos Aires, onde está lá em missão. Grato sou por tudo que o Senhor nos concede. Grato sou em especial ao nosso profeta Russo Nelson, que é o nosso líder aqui na terra, antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Grato sou por tudo isso, irmãos. Em nome do teu filho amado, nosso Senhor Redentor Jesus Cristo. Amém. Bom dia. Hoje eu vim falar sobre gratidão e o amor do Pai Celestial. No domingo passado, eu fiz um breve testemunho do que eu sentia lá na aula que a gente teve. Foi uma coisa muito louca pra mim, porque eu nunca tinha falado nada pra ninguém. E eu lembro até hoje do primeiro domingo que eu cheguei aqui, não tinha quase ninguém. Todo mundo tava na FSUAI. E na noite seguinte, eu olhei assim pra mim e senti uma coisa muito louca. Eu falei: "Mamãe, me leva na igreja?" Ela olhou assim pra mim e falou: "O quê? Eu te queria levar o ano inteiro, você nunca me deu bola." Eu falei: "Não, mas eu senti, me leva." Tá bom. Ela ficou muito feliz e falou: "Claro que eu te levo. Vamos dormir agora e já prepara sua roupa de amanhã." Quando eu deitei, eu falei: "Será que você aceita? Será que as pessoas vão me receber bem?" Mas eu não liguei muito e eu só pedi pro Pai Celestial me abençoar e que tudo corresse bem. Quando eu cheguei aqui, eu senti uma coisa tão doida no meu coração e falei: aqui é o meu lugar. Eu nunca deveria ter saído daqui. E eu me senti muito feliz naquilo. Não tinha quase ninguém, mas foi uma coisa muito louca. Quando eu subi lá pra cima, a aula, a gente tinha que falar sobre o que a gente era grato. E eu lembrei que o Pai Celestial me curou de uma doença que eu tinha. E como eu era grato por aquilo. E meu dia foi muito legal. Tudo bem. Quando eu cheguei, a Joy tá ali atrás. Ela chegou pra mim e falou: "Tudo bem?" Eu falei: "Tudo." Eu falei: "Nossa, ela me conhece." E ela falou assim: "Olha, eu tenho um convite pra você." Eu falei: "Um convite pra mim?" E tinha meu nome no convite. Eu falei: "Nossa, eu sou especial." Aí ela falou assim: "Vamos lá no templo, vai ter conferência geral." Eu falei: "Nossa, então eu sou especial mesmo." Tudo bem, peguei o convite e fui. Com medo, mas fui. Quando eu cheguei lá, eu falei: "Nossa, é realmente aqui o meu lugar." E eu senti uma coisa tão boa que eu só falava: "Tá, qual é o próximo domingo que eu vou poder chegar lá?" E eu vim agradecer por estar todos os domingos aqui ao lado de a todos vocês. Eu era aquela pessoa que eu era meio assim, tipo, será que a igreja realmente é o meu lugar? Será que você aceita? E quando eu cheguei aqui, eu senti uma coisa muito louca. Eu senti que realmente o amor do nosso Pai Celestial é uma coisa linda de se viver. E eu quero poder viver ele todos os dias da minha vida. Eu como sou grata por a minha mãe ter me dado a oportunidade de estar aqui. E por ela ter lutado por mim todos os domingos. Vamos pra igreja? E eu falar: "Não, não vou ser aceita." E quando eu cheguei aqui, eu senti uma coisa que todos falavam assim: "Você vai ser aceita. Senta aqui com a gente, vamos conversar." E eu sou muito grata por ter a oportunidade de estar aqui. E não vejo a hora de me batizar. E eu queria agradecer a todos vocês, porque a cada dia que eu passo aqui, por cada atividade, por cada domingo, eu tenho mais certeza que aqui é o meu lugar, que essa igreja é verdadeira e que o amor do Pai Celestial é uma coisa muito linda de se viver. Eu deixo meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia. Eu quero compartilhar meu testemunho de que nosso Pai Celestial ama a todos nós e Ele preservou todos nós
no céu até agora, até este momento. E a experiência da Terra, ela não vai se repetir de novo, ou seja, essa é a nossa vez. Eu estou muito grata porque ele fica feliz, porque a gente já está aqui na Terra, a gente aguardou muitos anos até vir, até nascer. E eu sei que ele quer que a gente seja feliz, que a gente se prepare, que a gente compartilhe, que a gente fique livre das coisas ruins que deixam a gente para baixo. Eu sei que nosso Pai Celestial, Ele nos ama, Ele deu seu Filho para que a gente possa ter esperança. Às vezes, todos os dias não são maravilhosos, mas temos Jesus. Ele sempre está aí para nos ouvir, para nos apoiar, para nos alentar, para falar: Nossa, eu confio em você, vai dar tudo certo, estou aqui. Essa é uma mensagem que ele tem sempre para nós. Eu sou muito grata pelo nosso profeta, por ele ter a dignidade e a coragem para nos comunicar a vontade de Deus para nós. Sei que aprender sobre Jesus Cristo a cada semana, de uma forma consciente, uma decisão consciente, abre portas que pode ser que estejam fechadas para nós. Sei que assistir o templo, tudo o que o profeta falou, desde que ele foi o profeta, é uma guia para nós. Se a gente quer ser feliz, só ouvir o profeta. Sei que nosso Pai Celestial nos ama e quer que a gente seja feliz agora e no mundo na próxima vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom dia. Eu gostaria de compartilhar meu testemunho sobre o amor de Deus. Eu sei que Ele me ama muito, Ele ama todos vocês também. Eu sei que Ele nos guia, Ele sempre vai prezar pela nossa felicidade, tanto nessa vida como no mundo vindouro, que a minha mãe queria falar. E eu sei que Ele sempre vai nos levar para os lugares certos. Eu sei, pela minha própria experiência, que todos os lugares que ele já me levou, depois de muita despedida, de ai, tchau, tudo mais, eu sinto que todos os lugares que eu vou fazem com que eu me torne uma pessoa melhor, alguém mais digna de morar no reino do Pai Celestial. E eu sei que ele nos ama e que essa igreja é verdadeira e que é o único meio pelo qual a gente pode voltar a morar com ele. E eu deixo isso em nome de Jesus Cristo, amém. Hoje eu vim por um motivo muito especial. Nós estamos com uma visitante, a Elisbeth, que vem sendo acompanhada pelos missionários, e eu quero hoje prestar um testemunho, não só para nós, mas sim para ela especialmente. E a Elisbeth é uma pessoa encantadora. Ela me faz rir, ela me faz ver um lado feliz da vida. Eu lembro que faz uns 3 sábados que a gente tivemos no templo, no centro de visitante, e ela estava com um vestido lindo azul. E eu disse para ela: Ô Elisbeth, eu acho tão lindo azul, e esse vestido seu ficou perfeito em você. Ela falou assim: Ó, você sabia que quem gosta de azul é doido? Aí eu olhei assim para ela: sei, porque eu sou doida. Ela falou assim: eu também, eu sou mais que você. Aí eu dei muita risada com ela. Fomos para o centro de visitante rindo por causa dessa situação. E, assim, ao longo da minha vida, né, a Elisbeth não teve o privilégio, alguns membros tiveram, mas eu quero só resumir aqui, que é muito breve, para dar tempo de todos prestar um testemunho. Eu fui batizada com 9 e só retornei aos meus 18 anos. E eu senti muita falta da igreja e eu não sabia o porquê eu sentia um vazio. E ao ler nas Escrituras, a gente aprende o tempo todo o que o Senhor fala: quem me segue não sentirá sede, né? Quem me seguir não será sede. E essa sede que o Senhor fala, tanto que a gente sente se não estivermos ao caminho dele, seguindo ele, ao lado dele, é simplesmente a falta que a gente sente lá fora, um vazio, que era o que eu sentia muito.
E eu precisava muito retornar à igreja, mas eu ficava na dependência da minha família. Então, eu perdi 3 anos da primária, eu perdi quase toda. Acho que, na verdade, eu não vou contar agora, mas eu perdi todos os jovens. E eu vejo meus filhos indo para as atividades, e agora o Igor, ele é dos jovens, e a Sabrina já passou dos jovens. Mas acho tão bonitinho o Igor quando ele diz assim, ó, mãe, eu tenho compromisso, tem tal atividade. Ou quando ele diz, mãe, hoje eu tenho que chegar mais cedo, que eu tenho que servir o sacramento. Eu não tive esse privilégio, porque eu não tomei uma decisão rápida, né? Como Jesus Cristo pedia na época quem vivia aqui conosco. Me segue. Vem e me segue. E eu fiquei esses 9 anos afastada da igreja e me fez muita falta mesmo. E eu vou contar um pequeno trecho da situação da minha mãe. Minha mãe, ela demorou também a se batizar, ela só foi se batizar depois que todos nós estávamos na igreja, frequentando, todos os meus irmãos batizados. E ela sofreu, ela pegou uma doença muito grave e ela ficou muito magra, ficou palito, um palito, ficou pele e osso. Eu não podia entrar no quarto, porque se eu entrasse no quarto, eu entrava em pânico. Minha mãe, ela estava irreconhecível. E aquilo me machucava muito. E ela falava, sai, Iris, do quarto. Saia, 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 saia. Não deixa a Iris entrar no quarto. E minha mãe, num desses momentos de sofrimento, ela estava definhando. Ela disse para o Senhor, Senhor, se eu sarar, eu vou seguir o Senhor. Se o Senhor me curar, eu vou voltar, eu vou para a igreja, vou me batizar, vou fazer os convênios. E minha mãe está até hoje. Outro exemplo foi de uma amiga. Ela ficou muito tempo afastada, foi uma ex-missionária, cresceu na igreja, participou das moças, foi presidente, ela foi tudo na igreja, mas tomou a decisão de se afastar. E ela demorou muito tempo para voltar. E quando ela voltou, ela se sentiu muito arrependida. Então, o que eu quero falar para vocês hoje nessa manhã, que nós sem Deus não somos ninguém. Não é porque a gente fala, quando muitas pessoas dizem para a gente, ah, mas eu gosto de seguir Jesus Cristo assim, na minha casa, lendo as Escrituras. Eu vejo muita gente indo para a igreja e não faz nada, não é bom, não é isso. Eu vejo muita gente que está aí, né, fazendo tudo certinho e não é. Eu sou melhor. Até tem pessoas que eu já ouvi falar que eu sou melhor até que eles. Nós não somos ninguém sem Deus. Eu sou muito grata por esse evangelho, sou grata por ter servido uma missão, sou grata pela família que eu tenho, que eu construí, sou grata por conhecer vocês, por estarmos todos juntos nesse mesmo caminho. Peço um testemunho de que se nós seguirmos Jesus Cristo, não sentiremos essa sede. Nós não sentimos esse vazio. Eu tive que ser o exemplo para minha família. Eu tive que procurar primeiro o Senhor, caminhar com o Senhor para minha família me acompanhar. Se nós não formos um exemplo para a nossa família, não temos como trazer elas para cá, trazer elas para o caminho do Senhor. Sou muito grata pelo esse evangelho, muito grata ao Salvador, pelo amor que ele tem por todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós teremos tempo para as pessoas que estão aqui no púlpito. Pedimos a todos que sejam breves em seus testemunhos. Confesso que eu ainda não me acostumei, né? Sem minha barba e sem meu cabelo. Mas eu não poderia vir aqui e deixar de falar o quanto eu tenho sido abençoado por ter feito algumas escolhas na minha vida. E uma delas é seguir o Salvador Jesus Cristo. Eu tomei a decisão de não negociar mais as minhas crenças, não negociar mais os meus valores, de não negociar mais aquilo que eu acredito para caber em amizades, para caber em alguns lugares. E gostaria de dizer que tem sido uma bênção para mim oficiar no templo. Tem sido uma bênção para mim estar ali na casa do Senhor e ter me fortalecido muito.
tem me ajudado muito a enfrentar os desafios. E tem uma pessoa que está aqui, a gente não deve citar nomes, mas ele é um cara chato às vezes, mas eu sou muito grato pela amizade dele, né? Meu amigo muito próximo, que é o Paulinho. Ele tem pego muito no meu pé para ir nas atividades da igreja. Eu falei, pô, cara, não dá, eu não consigo me conectar mais com as pessoas, sabe? As conversas não batem e ao mesmo tempo eu tenho trocado algumas amizades que eu tinha. E aí eu tenho me sentido muito solitário, muito sozinho. E o Paulinho tem, às vezes, quando eu tava num momento assim difícil, eu recebi uma mensagem do Paulinho, vamos na atividade. Falei, cara, eu vou fazer o que lá em Piracicaba, com esse monte de gente falando a mesma coisa. As mulheres reclamando dos homens, os homens reclamando das mulheres. Não aguento mais ouvir isso, pô. E ninguém dá onda com ninguém, ninguém sai com ninguém, só fica reclamando. Mas tem sido uma bênção. E eu tenho sido muito abençoado. Tenho sido muito abençoado mesmo no meu trabalho, na minha vida. Não tem sido fácil. Mas escolher obedecer e sacrificar tem trazido muitas bênçãos na minha vida. Eu sei que Deus vive, sei que Ele nos ama, sei que essa igreja é verdadeira. Em nome de Jesus Cristo, amém. Oh, irmão é alto. Mas eu sou a Sister Miller, eu sou nova aqui na ala. E eu só gostaria de prestar um testemunho sobre o Salvador Jesus Cristo. Eu já passei por muitas alas em diversas cidades e até alguns países diferentes. E uma das coisas que eu pude ver que tem em todas as alas ou ramos que eu já frequentei é o amor do Salvador. O amor do Salvador é o único que não falta em todas as aulas. Os ensinamentos e princípios são os mesmos. As pessoas são diferentes, a cultura é diferente, mas o amor do Salvador, ele tá sempre ali. E agora, sendo uma representante de Jesus Cristo, mais do que nunca eu sinto o amor do Salvador. E eu sou tão grata por poder compartilhar sobre esse amor com as pessoas e poder falar para elas que o Salvador, ele morreu na cruz por cada um de nós. Tem uma escritura no livro de Mormon, ela se encontra segundo Nefe, capítulo 21, versículo 16, que fala que o Senhor, ele tem gravado nas palmas de suas mãos, cada um de nós. E eu sei, do fundo do meu coração, que o Salvador sabe individualmente cada nome, cada pessoa, cada sentimento, cada dificuldade. Eu tenho visto milagres na minha missão. Eu tenho visto o Senhor mudando a vida das pessoas. Não só de pessoas que estão conhecendo a igreja, mas também de pessoas que estão na igreja. Ele tem mudado a minha vida. Ele tem mudado quem eu sou. E eu sei que a missão não é para mim, é só para encontrar as pessoas, mas é para mim encontrar também o Salvador. E eu sou grata por estar aqui representando ele e poder falar para as pessoas que o Salvador ele ama cada uma de nós. E eu sei disso do fundo do meu coração. E é esse pequeno testemunho que eu gostaria de compartilhar em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãs e irmãos. Então, eu tava pensando em muitas coisas que aconteceram essa semana para compartilhar. E uma coisa que veio na minha mente foi gratidão, né? Então, sou muito grata pelas coisas que eu tenho aqui na missão, a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Eu amo conhecer as pessoas, sou muito animada. Então, tendo a oportunidade de servir no centro de visitantes, a gente está sempre vendo pessoas diferentes entrar e sair, né? E uma experiência que eu tive no começo da minha missão foi dar um tour com a minha treinadora para um rapaz. E, se eu me lembro bem, foi a primeira vez dele entrando no centro de visitantes. E a gente mostrou, explicou um pouco o que a gente acredita e tudo. E eu nunca mais vi esse rapaz. E foi quando isso acontece comigo e com as minhas companheiras e com qualquer terceirizado do centro, a gente só tem um desejo que essa pessoa venha a Cristo, né? Que elas tenham um desejo de ser batizadas e escolhe fazer convênios com o Senhor, né? A gente não tem contato mais com essa pessoa, a não ser se elas são da nossa ala ou da ala de alguma outra CC que a gente conhece. Mas
foi ontem que eu tava na recepção do centro com a minha companheira e eu me lembro de ver um rapaz saindo do centro. E eu, geralmente a gente só fala tchau, obrigado por vir. E eu falei tchau, né, pra esse rapaz. Aí quando eu olho bem, aí eu percebi, peraí, eu conheço você. Aí eu começo a falar, peraí, eu conheço você, de onde que você é? Aí a gente começa a falar e ele falou, ah, você deu um tour pra mim, aí você é sua companheira. E eu tô tipo assim, peraí, você tem uma foto? Aí ele mostrou uma foto e eu me lembrei naquele momento quem era. E eu me lembrei que o tour em si foi um momento muito bom. E que ele estava muito feliz, ele estava muito. Ele sentiu muita paz naquele tour. E para mim foi muito especial. E ele começou a falar para mim: Ah, eu fui batizado em maio, dia 18. Eu tô fazendo um curso para preparar para servir missão. Daqui 10 meses eu posso servir uma missão. E eu vou batendo porta com duas duplas de missionários de Dallas diferentes. E ele começou a falar todas essas coisas. E eu pensei, uau, eu podia ajudar um pouco com esse processo, porque quando eu encontrei ele, ele não era batizado, ele não era um membro da igreja. Mas quando ele falou essas todas as coisas, comecei a pular, comecei a ficar tão feliz e de saber que eu pude ajudar um pouco. E a razão que eu tô compartilhando essa história é por causa eu fiz um pouquinho, eu só ajudei, eu só falei sobre o que eu acreditava, eu compartilhei meu testemunho. E era bem no começo da minha missão, então eu tava aprendendo muitas coisas, e ainda estou. Mas o que eu aprendi dessa situação é que quando a gente faz a nossa parte, o Senhor vai cuidar do resto. E ele vai mostrar no final, talvez outro lado, né? Talvez não agora na nossa vida, mas talvez no outro lado, o resultado daqueles momentos que a gente ajuda, né? E também eu vi hoje esses momentos que pessoas me ajudaram, né? Que o Senhor me ajudou. E eu sou muito grata por esses momentos pequenos, porque realmente nos ajuda a ficar mais perto do Senhor, mas também a saber que a gente pode receber um testemunho mais forte do Evangelho, né? É para essas coisas pequenas que realmente nos ajudam. E eu convido vocês todos para prestar atenção nessas coisas pequenas da sua vida e compartilhar seu testemunho com alguém. Mas eu sei que essa igreja é verdadeira, eu sei que Joseph Smith foi chamado por Deus para ser um profeta, e eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro. E eu deixo esse testemunho meu em nome de Jesus Cristo também. Tava pensando e ponderando com meus filhos ali no banco, né? Eles falaram, nossa, papai, faz tempo que você não vem, né, na aula. Que bom que você tá aqui, que bom que eu posso ter um momento para prestar meu testemunho, né? Especial para eles que a gente tá sempre em casa, mas é bom estar com eles aqui na igreja também. Eu sinto falta também de estar aqui e é muito bom estar nesse momento com eles. Eu tava pensando nessas últimas semanas, eu tive a oportunidade de estar com uns rapazes lá na Lambrumbi, a gente estava ensinando um pouco sobre o sacerdócio de Melquisedeque para alguns jovens que estão se preparando, né? Para receber o sacerdócio nessa próxima conferência. E nas sessões que a gente estava conversando, eu estava pensando, meu, por que será que eles querem, né, fazer um convênio com Deus, uma promessa com Deus, que talvez eles nem sabem exatamente que eles estão se comprometendo, né, com o Senhor. E a gente teve alguns momentos para a gente falar sobre esse compromisso, né, que eles estavam tomando, que eles estavam desejosos, né, de tomar. E a gente explicou e tal, e a gente leu as escrituras e fomos bem claros, né, tanto nas promessas quanto nas consequências, né, de você fazer um convênio com Deus, que são muitas bênçãos, mas também tem uma responsabilidade da nossa parte. E eu achei que naquele momento eles iam parar e iam falar, meu, será que é isso mesmo? Acho que eu não vou seguir em frente. Mas para minha surpresa, eles responderam com um uníssono sim, que eles queriam, né, fazer esse convênio, essa promessa com Deus. E eu fiquei muito feliz com eles. Fiquei muito feliz e me fez lembrar também, na minha época, por que que eu decidi, né, receber o sacerdócio de Melquisedeque e fazer um convênio, uma promessa com Deus e me fez lembrar de como aquilo foi importante para mim. Eu acho que o sentimento mútuo que eu tive naquele momento era de que eu também amava a Deus, como aqueles jovens amam a Deus. E eu também queria servir ao Salvador como é o desejo desses jovens. Isso fortaleceu meu testemunho, né? Iniciou para mim uma jornada, né, de promessa com o Pai Celestial, que não é fácil, que é uma jornada de altos e baixos, uma jornada de desafios, de bênçãos, mas que a resposta é sempre voltar para essas promessas, né? E falar, poxa, vale a pena esse caminho. Olha o quanto eu já aprendi, quanto eu cresci, quanto eu sofri, quanto eu mudei. E esse é o testemunho que eu queria compartilhar com os irmãos, que vale a pena a gente permanecer nesse caminho, né? Essas promessas que a gente faz para o Pai Celestial nos ajudam e nos moldam, nos faz passar por momentos difíceis de aprendizado, que talvez a gente não aprenderia de outras maneiras. E eu sou muito grato pelo Salvador me amar, por ele conhecer, saber dos meus desafios, das minhas falhas,
das bênçãos que eu tenho também, isso me fortalece para um dia poder voltar à presença de Deus. E eu deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu gostaria de prestar meu testemunho de que a expiação de Jesus Cristo me torna melhor todos os dias, de que eu posso me sentir melhor e sentir a mudança em meu coração, não só diariamente, mas constantemente. Eu sei que cada um de nós, individualmente, podemos obter essas bênçãos, conforme nós fazemos por onde guardar os mandamentos dele. E hoje eu tenho a oportunidade em compartilhar isso com as outras pessoas, em sentir esse amor que o Pai Celestial tem por elas e poder sentir isso para mim também. Eu também gosto muito de azul, mas eu espero poder ajudar as pessoas a ter essa alegria que só vem por Jesus Cristo. Eu deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo também. Bom dia. Geralmente eu gosto de deixar vocês a falar um pouquinho mais, mas hoje eu senti que o Senhor tinha algo ele queria que eu compartilhe. Eu tô aprendendo muito estes dias que o Senhor ele não gosta quando eu tô pensando. Ele gosta de reflexão, mas também ele ama ação. Estes dias a gente está tendo muitas experiências onde eu penso, meu companheiro pensa, a gente faz nosso melhor e nada acontece. E também estamos tendo muitas experiências onde só vamos e o Senhor ele faz algo. Eu tô vendo que quando sentimos o Espírito Santo, como fala na Bíblia, precisamos ser como o vento. Precisamos ir onde ele manda. E as coisas acontecem. Tinha uma experiência muito legal, onde encontramos uma amiga nossa lá na frente de nossa casa, do nada. E foi por algumas coisas que aconteceram que a gente atrasou muito, que um milagre aconteceu. E eu sei que o Senhor ele tem um propósito em tudo. Como o Nefi falou, às vezes não entendemos o que ele quer. Às vezes a gente não entende por que estamos escrevendo, o porquê estamos indo para um lugar. Mas ele tem um propósito. O Senhor é sábio. Eu não sou muito sábio. E queria deixar isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sei que Cristo vive, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador do mundo, que essa é a sua única e verdadeira igreja, e já repeti isso não sei quantas vezes na minha vida, mas aprendi assim, enquanto tinha o privilégio que hoje os bons missionários que nós temos na ala têm. Sou muito grato pelos bons amigos que eu tenho. Eu queria dizer para o Eduardo que eu tive alguns amigos chatos, alguns líderes chatos. Tive um muito recente, que foi um presidente de quórum aqui na ala. Hoje ele não está aqui, está na ala Morumbi. Ele ligava para mim quando eu estava enfraquecido de manhã, no domingo, e falava: vem para a capela. Que bom amigo que eu tenho, que bom exemplo. O pai dele foi meu bispo. O pai do bispo foi o bispo que me entrevistou para o batismo. O bispo é importante para mim. Todos os líderes, mas tenho bons amigos também que não são meus líderes. Eles abençoam muito minha vida. Eu acho que essa é a diferença da igreja. Um ajuda o outro. Joseph Smith viu Deus e Jesus Cristo naquele bosque. Eu tenho certeza hoje. Hoje de manhã, enquanto estava lendo, tive de novo. Foi mais forte do que as outras vezes na minha vida, que eu ficava às vezes meio perdido com a história da igreja e com os sentimentos que eu tinha. Sei que esse é o sacerdócio de Deus. Sei que eu sou imperfeito, mas que eu posso um dia alcançar a exaltação. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Eu quero prestar meu testemunho, né? Eu realmente sei que Cristo vive. Eu sei que as Escrituras são algo sagrado para nós, né? Eu sei que a expiação, ela é válida em qualquer contexto em nossas vidas, né? Essa semana, né, como o Bispo falou, eu estava presente em alguns jogos da Copa Smith, né? E realmente ver não só os jovens, como os membros e os amigos deles não membro dando o seu melhor, demonstrou como o Senhor, ele espera que a expiação haja em nossas vidas, né? Ao ver alguns times perder, ver outros times ganhar, né? E hoje refletindo sobre isso, né? Eu sei que o Senhor ama cada um de nós, né? Ele se orgulha de pequenos esforços, né? Sem sombra de dúvida, eu tenho essa certeza que o evangelho é verdadeiro e que ele sempre está presente em nossas vidas. E é esse testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Sei que o bispo vai querer me matar, a presença está com vocês todos, mas eu não poderia deixar de prestar meu testemunho. Foi muito forte, desculpa, né? Mas hoje faz 14 anos que aconteceu o maior milagre da minha vida. Vocês sabem, né? Alguns de vocês sabem que nós tivemos uma perda de uma menina de 6 meses e meio antes do nascimento do nosso primeiro filho. E ali ele fez um procedimento depois cirúrgico e nós passamos na médica e ouvimos da médica que a Lília não engravidaria jamais, né? E eu lembro que nós conversamos a respeito disso e acabamos deixando isso nas mãos de Deus. E depois de alguns meses, né, aconteceu realmente um milagre. A Lília engravidou, né, de um menino e esse menino é o Célio Júnior. Foi uma gravidez de risco, uma gravidez muito difícil, mas ele nasceu, né? E realmente foi um grande milagre na nossa vida, o nascimento do Júnior, depois o nascimento da Bela também. E o meu testemunho é que eu presto que realmente Deus é um Deus de milagre. Ele é um Deus que, quando nós colocamos as coisas nas suas mãos, as coisas realmente acontecem. Eu sou uma prova viva, né, da misericórdia, do amor do Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que bom que você está aqui, Celinho e Belinha. Nós agradecemos a todos aqueles que compartilharam seus testemunhos, deixaram suas mensagens aqui e enriqueceram os nossos. Nós vamos cantar como último hino a primeira estrofe do hino número 134, Sim, eu te seguirei. E seremos despedidos em oração pela irmã Vicky Felicità de Bello. Nós desejamos uma boa semana a todos. Licença. Amado Pai Celestial, nós estamos muito gratos por esse dia santo, muito gratos pelo sacramento, por nosso Salvador, nosso princípio de paz, muito gratas por a oportunidade de estar nesta terra nesses últimos dias maravilhosos. Muito obrigada por o espírito que sentimos hoje na tua casa. Te pedimos que abençoes nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos, nossos pais, nossos líderes locais e gerais, que todos nós possamos ter o coração aberto, a mente aberta para
enxergar as oportunidades para nos aproximar a Ti. Nos ajude a ter humildade e procurar ser hoje melhor do que fomos ontem. Muito obrigada por todas as bênçãos que o Senhor dá para nós. Te pedimos que Teu Espírito possa estar conosco durante as aulas e durante esse dia de repouso. Em nome de Jesus Cristo, amém. Demorei assim. A gente pode falar depois, então, da reunião? Sim, eu vou. Tá bom, professor. Valeu. Combinado. Obrigado.